Dando sequência à série de exposições bíblicas do livro de 1 Samuel, intitulada Ebenezer, Até Aqui Nos Ajudou o Senhor, nós vamos prosseguir hoje lendo um capítulo longo, que é o capítulo 17. Mas, para falar a verdade, nós não vamos ler o capítulo todo. Eu vou falar da história inteira, são 58 versículos, então só de leitura a gente ia gastar uns 15 minutos aqui, se fosse ler tudo. Então nós vamos ler algumas partes do texto, talvez um dos textos mais conhecidos, especialmente as crianças. Ninguém aqui nunca deixou de ouvir a história de Davi e Golias. Então nós chegamos exatamente nesse cenário de uma batalha entre um forte gigante e um rapazinho ruivo, jovenzinho, de boa aparência, ou seja, sem aquelas características de guerreiro, e que vai enfrentar agora um grande gigante. Como vai ser essa batalha? A história é conhecida e nós vamos tirar lições preciosas para a nossa vida. Eu quero ler com vocês inicialmente só os versos de 1 a 3, que apresentam a introdução do tema. Diz a palavra de Deus assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. É exatamente nesse cenário de guerra que se estabelecerá um grande confronto de poderes. Não um confronto qualquer, não é apenas uma batalha a mais, é uma batalha extremamente significativa para todos nós. E essa história conhecida de Davi e Golias vai mais uma vez nos trazer lições, mas talvez lições diferentes, porque a quantidade de sermões que já deve ter ouvido nesse texto, que já foi proferido, livros que foram escritos enfrentando os gigantes, algumas mensagens bíblicas, outras nem tanto assim, né? Tipo aquela mensagem assim que Davi pegou 7 pedras, a primeira pedra chamava abnegação, a segunda pedra, coragem, a terceira pedra, e aí vai dizendo algumas coisas assim e tal, aí você vê com tanta alegoria assim, você fala: ô Senhor, tem misericórdia. Então sai muita coisa aí, mas tem coisa ruim e tem coisa boa, e hoje nós vamos meditar sobre essa passagem. A história de Davi e Golias tomou uma repercussão tão grande que ela hoje é utilizada até mesmo fora do meio evangélico, do meio bíblico. Por exemplo, quando se tem um grande desafio de uma empresa, e aí tem diante de algo que ele acha que não vai conseguir, eles podem até utilizar essa expressão: rapaz, estou me sentindo Davi diante desse Golias, para se referir a um trabalho novo. Ou seja, em vários aspectos da vida, fora do contexto religioso, a história se tornou tão popular que até mesmo em outros lugares se faz referência a isso. E esse livro então o livro de Samuel, trata do homem que vai ser rei de Israel. É claro, a referência não é simplesmente a Davi, mas é o grande rei que aparece apontando para o rei Jesus. E as próprias histórias que nós veremos hoje são assim também. Então, só para você perceber aqui a estrutura, tentei subdividir cada um desses momentos para facilitar o nosso entendimento. Você tem aqui na estrutura do capítulo 17, os versos de 1 a 3, a introdução que apresenta esse cenário de guerra. Depois, versos 4 a 11, nos apresenta o inimigo. 12 a 23, apresenta, então, Davi. Depois, ainda no verso 23, nós temos o dia do confronto, em que os dois vão enfrentar-se verdadeiramente. 24 a 30, a afronta que ninguém viu e a disposição de Davi. Depois nós temos dos versos 31 a 40, a preparação de Davi para a batalha. Do 41 ao 54, o confronto, propriamente dito, de poderes. E, finalmente, os versos 55 a 58, uma conclusão de todo esse texto. Então, um texto longo,
58 versículos, o pastor vai pregar em menos de 1 hora. Olha só. Que alguém já fala, eita, pastor, 3 versículos, eles falam 1h15, 58. Vamos ver aí, vai ser meu desafio também falar para vocês aí todo esse capítulo. Mas como ele é uma unidade literária, vai ser muito bom a gente pegar essa visão completa desse dia tão especial. Para facilitar, então tem a primeira parte do texto que é a introdução, e o final que é a conclusão própria do texto. Eu subdividi aqui para facilitar 3 blocos principais. O primeiro é a apresentação dos duelistas, de cada lado. Depois nós teremos a preparação de Davi para a batalha. E em terceiro nós vamos ver o confronto de poderes propriamente dito. E eu espero então que a gente possa tirar preciosas lições para a nossa vida. Então eu quero falar para vocês hoje sobre esse confronto de poderes, a vitória do povo de Deus. E já nessa introdução a gente já tira uma primeira lição. Nessa primeira perícope do texto, a gente já tira uma lição. Quando ele apresenta a realidade, o texto já mostra que os filisteus vieram para cá, depois os israelitas se juntaram. Há alguns dados geográficos para mostrar que eles estão... Olha o cenário. O cenário é um vale, né? Imagina aquele vale. De um lado, os israelitas, do outro lado, lá em cima, estão os filisteus, um olhando para o outro de longe. E aqui então eles vão ter esse vale aqui para guerrear. Então vai ser o cenário está pronto, o cenário de batalha. E qual é a lição que eu trago? Meu irmão, você não está num piquenique, você não vai assistir a história de uma batalha, você está inserido em uma batalha. A melhor concepção que a gente pode ter sobre a realidade da igreja é uma igreja em batalha. Batalha não pela carne e pelo sangue, ou seja, não é uma batalha de homem contra homem, mas uma batalha espiritual. Paulo diz que nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, contra os espíritos do mal, ou seja, nossa luta é espiritual. E se nós não estivermos atentos para isso, vamos acabar sucumbindo, levando golpes ou caindo nas ciladas do diabo. Então eu já deixo aqui de cara uma lição para você. Você não está num piquenique, você foi alistado para a guerra. Mas pastor, eu sou mulher não vai para a guerra. Vai para a guerra também, mas eu sou uma criança, está na guerra também. Só que as armas são outras. Eu estou falando de batalha espiritual, lutas espirituais, que também não é ficar soltando flashes no capeta. Mas a luta é para manter a fé, para não deixar nosso coração esfriar, para nos mantermos firmes e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. É isso que Paulo diz aos Efésios no capítulo 6. Então vamos agora para a segunda parte do texto, que nós temos a apresentação dos dois, né? Dos versos 4 a 11, temos a apresentação de Golias, e depois dos versos 12 a 23, a apresentação de Davi. Quando vai ser apresentado, gente, os dados aqui são aterrorizadores, os dados do inimigo. Como é que ele se apresenta? E de repente aparece um grande guerreiro cujo nome era Golias, de Gate. Esse homem tinha quase 3 metros de altura. Eu vejo uns caras maiores do que eu que tem aqui na igreja, e eu já acho um gigante. Eu fico imaginando um de 3 metros quase. A média aqui de 2,9, quase 3 metros de altura. Forte, grosso, bruto. Fico imaginando, aí é apresentado algumas coisas dele, para impressionar mesmo, a ideia é essa. Ele tinha quase 3 metros de altura. O capacete que ele botava era de bronze. Bota aquele negocinho na cabeça, só uma cabeção assim. Vestia uma couraça de escamas. Ué, parece como parecia uma cobra. Uma couraça de escamas. E era pesada essa couraça. Eu já estou traduzindo aqui a linguagem do texto das medidas daquela época, né? A altura fala de 6 côvados e 1 palmo, então já estou dizendo para você aqui em torno de quase 3 metros, 2,900. Depois ele fala que a sua roupa, ou a sua couraça, pesava 5.000 ciclos de bronze, 57 quilos só de armadura. Os magrinhos aí que pesam 57. Já pensou alguém carregar você de roupa para a guerra? Aquela couraça, e a couraça era de escama. O texto faz referência de escama. É interessante que escama lembra de cobra.
Esse gigante nos lembra da serpente. O que mais é dito sobre ele? É dito que trazia caneleiras de bronze nas pernas. Você quase não viu o homem devia ser brilhando assim. Ele está vindo só bronze, escamas, um capacetão de bronze. E aí você vê nas caneleiras dele, não é essas caneleiras de jogar futebol não, as caneleiras de bronze, de ferro. E aquele homem vem se aproximando, eu fico imaginando ele dando um passo, pum, e estremecendo o chão dele andar. Não era aquele gigante de 10 metros, 2,90, mas é muita coisa, viu? Eu estou com 1,87, então imagina um cara que é um metro a mais ainda para cima. O que mais é dito sobre ele? É dito que ele tinha um dardo de bronze sobre os ombros. Mais uma vez, uma placa que brilhava sobre os seus ombros ali. E é dito que ele tinha uma lança bem grande. E o peso da lança era quase 7 quilos. Só de lança. Algumas pessoas vão para a academia, que eu conheço e não vou dizer, que mal consegue levantar 6 quilos. Imagina, a ponta da lança do homem pesava quase 7. Rapaz, esse homem quando vinha, estremecendo, batendo, devia ser feio, porque guerreiro é gente feia, feio, esquisito. Eu me lembro de quando eu era adolescente também é feio, eu era pelo menos. E eu me lembro quando eu era adolescente, eu fui participar de um campeonato de karatê, olha aí. E aí quando eu estava lá, eu rapei o cabelo aqui embaixo, adolescente não tem nada na cabeça, e a mãe ainda deixou, eu rapei aqui assim embaixo, eu tinha um cabelo grande. Aí eu amarrava com essas orelhas de abano, esse narizão, e botava aquele protetor de boca. Então imagina aquela coisa mais feia do mundo. Eu queria intimidar, porque eu era mais alto do que os outros, e eu botava aquele negócio, aquele cabelo assim amarrado, as orelhas aparecendo. Eu acho que a pessoa dizia, é um saruê, meu Deus do céu. E eu queria já vencer intimidando, olhando assim, ó, o zoião arregalado. Eu fico imaginando esse homem chegando, ele chega lá com toda a sua força, com todas as coisas, e tinha um pequenininho que andava, ele era o seu escudeiro ainda. Essa é a apresentação que é trazida para ele. E aí está povo de um lado, povo do outro. Esse homem desce e começa a falar impropérios, e ele faz uma proposta, um duelo. Ele diz, eu não sou filisteu, por que nós estamos todo mundo formado em linha? Filisteus aqui, israelitas ali para guerrear, por que nós estamos envolvendo todo mundo na batalha? Vamos poupar o povo da guerra, porque na guerra sempre morre muita gente. Vamos poupar o povo da guerra. Ache um homem para lutar comigo, um miserável israelita aí para vir lutar comigo. E a gente faz assim, se ele me vencer, nós nos rendemos. Se eu vencer, vocês se rendem. Será que tem algum aí? E ele começava a encarar, e ele começava a desafiar. A Bíblia diz que isso se deu por um espaço de 40 dias, sendo provocados ali, mais à frente no versículo 16, ele ia se apresentando. Apresentava uma vez, 2 vezes no dia, e não tinha ninguém para aparecer ali e falar qualquer coisa. É interessante que nessa apresentação aqui, ela é uma apresentação que impressiona, que causa medo, e é por isso que o final da perícope, ele faz uma afronta, além da sua aparência que já afrontava. Lá no verso 10 ele diz, hoje afronto as tropas de Israel, dá-me um homem, se é que tem aí, dá-me um homem, para que ambos pelejemos. E olha a reação do povo, ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Qual era a situação do povo de Deus diante desse gigante? O povo morrendo de medo, espantado, acovardado, sem ter coragem de dizer nada. Quem era o Golias do lado de cá? Em Israel tinha algum grandão, fortão? Tinha ou não tinha? Tinha. Quem era aquele que dos ombros para cima passava na multidão? Era o próprio rei. Por que o rei não quis ir para a guerra? O rei está com medo. Saul é o rei que o povo queria, porque julgaram pela aparência. Olha para esse homem, olha o tamanhão dele, esse homem vai ser nosso rei, porque ele se comparava com os outros. Quem é o grande duelista que se apresenta aqui o inimigo aqui dos filisteus? Entre os filisteus,
É um homem também de aparência rude, grande, talvez um dos Anaquins, ou a família, algumas famílias de gigantes que não foram totalmente destruídas, porque você lembrar lá no livro de Josué, fala dessas pessoas, fala o nome de alguns, e Josué, junto com Caleb, inclusive, cede aquele espaço para Caleb lá destruir. Alguns fugiram, está escrito lá em Josué capítulo 11, e foram morar na região, inclusive, de Gate. E a gente vê que está totalmente de acordo com isso. Aqueles que não foram mortos nos dias de Josué, agora estão lá no meio dos filisteus, como é o caso aqui desse Golias, que é de Gate, conforme diz o versículo 4. Então esse homem que assombrava, que causava essa impressão que dava medo, fez com que o grande rei de Israel, Saul, grande mesmo, se sentisse o menor de todos, e automaticamente um líder frouxo assim não vai conseguir inspirar ninguém. Ninguém, não houve um homem em Israel que se sentisse desafiado àquilo. E durante 40 dias ninguém se apresentou para a batalha. Antes de prosseguir, eu preciso já trazer uma lição para você aqui, antes de apresentar o próximo. De um lado está esse, já viu aqueles scores de UFC? Aí vem um cara assim, pá, aí dá os 30 anos, pesando tanto, já destruiu tantos, já fez isso, já fez isso. Então aqui é a apresentação de Golias. Quem é Golias? Olha a armadura dele, olha a cara dele. Mais à frente o próprio Saul vai dizer, esse homem é guerreiro, ele tem de história de guerra, Davi, mais tempo do que tu tem de vida. Esse homem é guerreiro faz tempo. Então isso assombrava todo mundo. É isso que nos é apresentado aqui nessa primeira fase. E o que eu gostaria de tirar de lição? Não tenha medo da aparência do mal. Não se afrouxe quando o medo começar a tomar conta de você. Aquele povo estava com medo porque eles estavam distantes de Deus. Você sabe que Saul está com medo porque Saul desobedeceu a Deus. Saul se afastou de Deus e a derrocada da sua vida começou. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós começamos a morrer de medo de tudo. Então, não tenha medo da aparência do mal. O espanto vem sobre aqueles que tiram os olhos de Deus e colocam sobre aquilo que está diante deles. Nós não somos guiados pelo que vemos, mas somos guiados pelo que cremos. Paulo escreve aos Coríntios, a sua segunda carta, dizendo, nós vivemos por fé e não por vista. Guarde isso para você. Vamos ver agora do outro lado. Aqui do meu lado nós temos o grande guerreiro Golias. Agora vamos ver quem vai vir do outro. Olha como é apresentado, aqui é interessante. Acompanhe aí, por favor, vamos ler algumas partes. Versículo 12 diz assim, Davi era filho daquele Efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos um éfa desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha. A gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem.
Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Você percebe alguma clara diferença entre como é apresentado o inimigo e como é apresentado Davi? Esse aqui é um gigante, a altura dele é desse tamanho, ele tem um capacete desse tamanho, a lança dele pesa tanto, a roupa que ele veste, ele é quase como um Aquaman. E aí você vai vendo aquele negócio todo assim, impressionado. Quando vai dizer agora a apresentação de Davi? Era Davi filho daquele homem efrateu de Belém de Judá, um homem chamado Jessé. Ué, como é que apresenta uma pessoa assim para brigar? É interessante que a maneira como Davi é apresentado não é da maneira que se apresenta um duelista, mas é usando as expressões, os termos pactuais. Quem é esse aqui que está aqui do lado? Esse aqui é Davi. Vai trazer informações sobre ele. Ele é de Belém. Ele é de Belém de Judá. Opa! Como é que ele é apresentado? Como aquele que está na linhagem de onde virá o Messias. Ele é apresentado não de uma maneira que impressione a vista. Ele é apresentado em termos de sua linhagem espiritual. Ele é de Belém de Judá. E como é que e ele é gente boa, ele é crente, e como é que é esse rapaz? O texto diz que Jessé já estava adiantado. Os 3 primeiros filhos já estavam na guerra. Davi ainda não se alistou. É possível deduzir, porque Davi ainda não havia se alistado, conforme Números capítulo 1, era a partir dos 20 anos naquela época, hoje é com 18, né? Mas ele ainda não foi. Os 3 irmãos já estão no exército, ou na Força Aérea, não sei, daquela época. Mas eles já estão no ambiente militar. Mas Davi ainda era mais moço. Então é possível deduzir que Davi era um adolescente, um jovenzinho, que tocava muito bem, mas que já trabalhava. Vocês lembram? Ele tinha acesso direto ao rei, desde que descobriram que ele tocava harpa muito bem. E aqui um parêntese aqui para os adolescentes. Cadê os adolescentes? Abençoados, pré-adolescentes, adolescentes, aprendam instrumentos musicais, porque a época que mais rápido você aprende o instrumento é exatamente na adolescência. Você não está trabalhando, é só estudando e pegando o instrumento. Pega o violão, pega a bateria, pega o clarinete, o saxofone, o que for, se dedique, porque nessa época você tem condição de aprender bem rápido. Então, fechando aqui, Davi, que era especialista, já harpista, ele tocava na presença do rei para o rei se acalmar. Vocês lembram que ele era perturbado lá, com o espírito maligno da parte do Senhor que o afrontava. Então Davi já estava na graça do rei, então ele tinha acesso, ele ia e voltava. O pai falou: filho, pois não, meu pai, eu tenho uma missão para você, vá lá até o fronte do combate, leve umas lembrancinhas aqui para os seus irmãos, leve uns queijos, isso aqui deve ser queijo coalho, né? Um queijinho de Minas, canastra, leva esses queijos aqui agora, dá isso aqui para o pessoal que está lá, entre os comandantes, leva isso aqui para os teus irmãos, vê como é que eles estão, depois você me traz informações. Davi nessa época já trabalhava. Qual era o trabalho de Davi? Ele cuidava das ovelhas do seu pai, e cuidava muito bem. É interessante que a apresentação do guerreiro é em termos dos compromissos dele. Ele é da tribo de Judá, ele é o filho mais moço que ainda nem foi para a guerra, nem se alistou ainda. Seus irmãos já estão todos lá, mas ele ainda não. O texto também diz que ele tinha esse acesso fácil. Ele faz o que o pai manda, pega isso aqui e leve lá. Adolescente obediente, viu? Jovenzinho que não fica assim: ô pai, agora eu estou terminando aqui essa última fase aqui do Play, né? Não sei nem se é PlayStation mais, né? Não sei o que qual os games de hoje em dia, mas ele está dizendo: não, ele larga tudo, o pai mandou ele levar o negócio lá, e ele vai. E as ovelhas? Ele achou um cara para cuidar. Não posso deixar minhas ovelhas. Então você vê que é um jovem responsável. Ele tem que sair, então ele arrumou um guarda para cuidar das ovelhas, o texto faz referência a isso. Depois que ele providenciou esse guarda, ele pega as ordens do seu pai e cumpre como o pai mandou. O pai falou: entrega isso aqui, ele vai lá e entrega.
Vai ver como é que estão seus irmãos? Ele foi lá e viu. Então ele faz as coisas do jeito que Jessé, seu pai, falava, vivendo como um verdadeiro filho da aliança. Então olha só que duelo. Como é que é apresentado o inimigo? Grosseiro, poderoso, causando medo. E Davi, quase ingênuo. A gente olha assim, rapaz, esse molequinho, mas um molequinho crente, da linhagem de Judá, um menininho obediente aos pais, responsável. Mais à frente nós vamos ver, inclusive, que ele já teve envolvido em alguns combates com algumas feras, mas ele fazia tudo isso, e agora ele avança naquela direção. Meus irmãos, aqui nós temos a apresentação do servo de Deus em termos pactuais, e aqui eu deixo uma lição para você. Não se apresente pela sua aparência, pelas coisas que você possui. Apresente-se pela sua identidade espiritual e não pelo que se vê. Aquilo que você é espiritualmente é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Não importa a tua cor de pele, tua condição socioeconômica, não importa nada disso. Importa como é que é a tua identidade espiritual. Olha, eu sou da linhagem santa, eu sou um filho da aliança, eu sou um servo de Deus, eu sou um adolescente crente, jovem crente, comprometido, trabalhador, dedicado, que honro minha palavra e meus compromissos. É isso que nós temos nesse homem. Aí você fala, mas pastor, para a guerra não pode ser isso, né? Mas é uma batalha que eles vão ter. Não se preocupe com nada do que está faltando. Não se impressione com a aparência do mal. Não queira combater com a mesma medida. Por isso que a nossa batalha não é assim, de carne e sangue. Senão a gente ia ter que apresentar aqui um grande homem. O grande homem do lado de Israel está frouxo, está com medo, é Saul. Ele é gigante também, ele é o gigante de Israel. Dos ombros para cima ele passa de todo mundo, devia ter uns 2 metros e tanto. Mas esse homem está acovardado. Esse homem está falido espiritualmente, está mal. Como que ele vai fazer alguma coisa? Como é que ele vai enfrentar alguma coisa? Meus irmãos, Davi é esse jovem que cresce dentro do ambiente pactual e ele vai ser o instrumento de Deus. Deus já havia ungido por meio de Samuel, ele há de ser o grande rei de Israel. Mas enquanto Saul ainda está lá, ele ainda não vai se arriscar fazendo isso. Então, quando você tiver que se apresentar em qualquer coisa, se apresente pela sua identidade espiritual e não tenha medo de outras coisas. Deixa eu só contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo quando eu era seminarista, há uns 20 anos e pouco atrás. Eu marquei de fazer um curso com um grande orador, professor de oratória, Reinaldo Polito. O curso dele era extremamente caro e a minha vida de seminarista não me dava condições nenhuma de fazer aquele curso. Aí eu acessando lá, comprei alguns livros dele, acessando o site, tinha lá, faça uma aula grátis com o Reinaldo Polito. Eu falei, é minha chance, seminarista, aula grátis. E me inscrevi, que aula fantástica. 3 horas de aula e ninguém se levantou, a capacidade de oratória dele realmente é fantástica. Mas no finalzinho, eu confesso a vocês que me deu um frio na barriga. Ele disse, nós vamos encerrar agora, já que é uma aula de oratória, queremos conhecer os nossos alunos aqui, então você vai vir aqui à frente, dizer o seu nome, dizer o que você faz e por que você estava por aqui. Aí de repente vai o primeiro, eu sou dono de uma multinacional e eu preciso dar cursos constantemente e por isso eu vim aqui para tentar aperfeiçoar as técnicas de comunicação. Aí o outro, eu sou cardiologista, eu tenho uma equipe médica que eu preciso dar constantes instruções, e aí começou assim, um atrás do outro, e eu fui afundando na cadeira assim, ó. E eu olhava assim e falava, onde é que eu vou sair? Eu vou dizer que sou o quê? Sou seminarista, imagina, eu sou o quê? Rapaz, eu fui afundando na cadeira assim, e era só a gente falando as coisas assim, eu sou advogado, trabalho com isso, aquilo outro, e tal. Aí quando foi chegando a minha vez, eu falei, oh Deus, me dê graça. Aí eu me agigantei, naquela hora assim, com a barriga tremendo, mas falei, eu sou estudante de teologia,
um servo de Deus, e vim aqui porque uma das coisas mais importantes que a gente precisa na vida é ter conforto e direção espiritual, e eu trabalho por isso. Obrigado. E sentei. Aí quando eu sentei lá, aí eu já estava para morrer, né, de medo. Mas é assim, irmãos, quando você olha assim para alguns inimigos, quando você olha assim para os outros que estão ao redor, você fala: rapaz, não aguento não. Quem sou eu? Davi era esse. Quem sou eu? Como que eu vou enfrentar um homem que guerreia a vida inteira? Como vai ter essa batalha? Meus irmãos, essa história aqui não é uma batalha de UFC, não é uma batalha simplesmente comum de dois guerreiros para ver quem vai fazer os pontos ali e ganhar. Não, isso aqui é muito mais que isso. E aqui agora, a partir do versículo 23, 20 a 23, nós temos aqui algo precioso dentro dessa apresentação de quem é Davi. O dia mais importante. É interessante que fala tudo isso, aí diz assim no verso 20: Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se como Jessé lhe ordenara, chegou ao acampamento quando já as tropas saíam a se formar a gritos. Meus irmãos, a gente não sabe o que o dia nos reserva. É por isso que você tem que se levantar todo dia de manhã cedo, dobrar seus joelhos e orar: Deus, o que será que o Senhor tem preparado para mim? Davi não tem nem ideia, ele estava levando 10 queijos ali com algumas coisinhas, uns pães, está levando assim como se fosse um menino de recado, um Uber Eats. Ele está levando ali uma comida, fast food desses aí, e aí ele está achando que só vai fazer uma entrega, vai ficar ali um pouquinho e vai voltar, e aquele vai ser o dia mais marcante, que ninguém mais vai esquecer do que vai acontecer naquele dia. Deus vai efetuar um grande livramento para o seu povo, vai dar uma vitória emblemática, que não reflete só para aquele dia, mas que aponta para coisas muito maiores, mas ele não tem ideia. Então toda vez que você se levantar, que você não sabe o que Deus tem reservado para você, você se levante, se arrume, ore a Deus e peça: Deus, me prepare para as coisas que o Senhor tem para mim nesse dia. Pode ser que sejam as decisões mais importantes que se aconteçam naquele dia, ou pode ser que naquele dia também aconteçam as tentações mais pesadas sobre a sua vida. Esteja preparado. Nós não sabemos o que o dia nos traz, mas veja como esse dia, ele pode ser o dia mais decisivo da sua vida. Então você que está solteiro, não ande bagunçado não, viu? Você que vai para algum lugar, tanto eu não gosto de sair de casa de bermuda, porque eu fico pensando, uma vez eu já passei uma vergonha dessa assim, não, vou só ali, vou de carro e volto, aí de repente você fica no meio: não, eu gosto de me arrumar para sair de casa, porque daqui a pouco tu está em outros ambientes, e você não sabe o que pode acontecer naquele dia. Se prepare, esteja preparado para qualquer situação. Aquele dia foi um dia muito especial. Davi, que estava ali todo dia só tocando harpa, cuidando de ovelha, agora ele chega para ver uma batalha, e algo vai mexer dentro dele. O Espírito de Deus, que já se apossou dele, vai operar nele de forma gloriosa, e nós vamos ver uma grande confrontação acontecendo naquele dia. Então esteja preparado para todas as coisas que Deus tem reservado para você. Vamos adiante. Agora, a partir do verso 24, nós temos a preparação para a batalha. O que nós temos? Inicialmente, dos versos 24 a 30, nós temos Davi, que chegou naquela hora, falou com os irmãos, e de repente começou a ver aqueles gritos, né? Os israelitas de um lado, os filisteus de outro, aqueles gritos de guerra. E Davi: rapaz, que negócio invocado. Jovem adolescente gosta de ver essas coisas, né? E ele chegou para perto: já fiz tudo que meu pai mandou? Deixa eu olhar aqui esse negócio. E ele chegou bem na hora que o filisteu estava fazendo aquela confrontação, porque todo dia ele fazia isso, por um espaço de 40 dias, ele já vinha fazendo isso, e ele chegou de novo: dei um homem, não tem um homem aí não, para me enfrentar, não tem um só, um sequer. Essa confrontação, se fosse
parafrasear para os nossos dias, é como se não tem um presbiteriano aí não? Não tem um crente fiel aí não? Para o pagão aqui está desafiando e vocês não fazerem nada? Era isso que estava acontecendo. Eu estou aqui desafiando qualquer um de vocês. Não tem um miserável de um homem que teme a Deus, que lê a Bíblia, que ora e que vive esses princípios aí, porque eu não sou disso, mas eu desafio, não tem nenhum daí, e a vergonha, o vexame sobre todos eles. Mas agora Davi está ali, o homem que Deus escolheu e que falou, não atentes para a aparência dele. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Naquele momento que ele viu aquela afronta, e eles ficavam com medo, Davi, mas como assim? Esse cara fica falando isso aí. Aí ele sai perguntando assim, o que vão dar se alguém for enfrentar aquele homem? Aí o pessoal começou a dizer, o rei disse que vai dar riquezas, vai dar até a filha dele em casamento, vai dar riquezas, maravilhas, vai isentar os impostos, então vai ter muito benefício o cara que enfrentar. E ninguém quis, ninguém quis. Aí ele pega e diz, guarda esse versículo aí, dê uma olhada aí no verso 26, guarde bem. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir a esse filisteu e tirar afronta sobre Israel. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi viu a afronta que ninguém estava percebendo. Todo mundo está com medo daquele homem da boca grande falando um monte de bobagem. Mas Davi está vendo assim, peraí, quem é? Ele não falou nem assim, quem é esse grandão aí? Ele fala, quem é esse incircunciso? São termos da aliança, viu? Quem é esse pagão? Esse homem que é fora do povo de Deus? Que ele pensa que é para afrontar os exércitos do Deus vivo. Eu estou quase ouvindo alguém dizendo assim, rapaz, vai terminar a quinta série, vai terminar de estudar. Sabe de nada, menino. E já quer ficar dando conselho para os outros? E aí ele saiu perguntando, o que vão dar para ele aqui e tal. Aí um dos irmãos já chega bravo, teve o irmão que estava na guerra lá já, esse ficou bravo, verso 28. Ouviu Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que descesse aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção, a tua maldade, deseja apenas para ver a peleja. E o irmão começa a dar bronca nele. O irmão mais velho gosta de dar bronca no irmão mais novo, né? Eu não sei se na sua casa é assim também. Mas aqui ele começa a querer ficar dando sermãozinho assim. O que você está fazendo aqui? Eu sei que você está querendo ver aqui. Você quer ver a guerra, né, seu miserável? E aí começa a falar com ele. E Davi respondeu, né? O verso 29. O que eu fiz agora? Fiz uma pergunta. E aí ele não fica rendendo também não. Ele vai perguntando para o outro ali. O que é que vai dar? E o Eliabe, esse moleque. Mas por que o Eliabe está com raiva do irmão aqui? Só porque o menino está por ali. Já levou o pãozinho para ele. Ele ficou morrendo de raiva. Talvez essa raiva que estava tendo por Davi, não era por Davi. Era uma raiva por ele mesmo, porque ele nunca teve coragem de dizer nada. Está lá no exército faz tanto tempo. Nunca se manifestou dizendo, eu vou, ou quem é esse circunciso? Aí olha o irmãozinho ali com mais coragem e fica com raiva. Às vezes as pessoas ficam com raiva uma das outras, não porque alguém lhe fez lhe deu algum motivo, às vezes o motivo está dentro da própria pessoa e faz com que ela comece a queimar de ira. É o caso do Eliabe aqui nessa situação. Como Davi começou a dizer assim, ninguém estava ouvindo esse tipo de reação. Quem pensa que é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa conversa chegou aos ouvidos do rei. E o rei então mandou chamar ele. Ele viu a afronta, falou sobre isso, ele agora é apresentado diante do rei. E ele chega já olha a diferença do verdadeiro líder para um líder de posição. Quem é que fala no início? Versículo 31 diz que anunciaram a Saul e o rei, o grande rei de Israel, mandou chamá-lo. Quando Davi chega, quem é que fala primeiro? O rei ou o guri? Verso 32 diz assim,
Davi disse a Saul. Saul não tem mais o que dizer, né? Ele está amedrontado. Seu reino já passou. Então ele diz: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Fica tranquilo, rei. Eu estou aqui. Eu vou fazer isso. Me bote aí que eu vou ser o guerreiro. Não tem que enfrentar um? Aí ele: sou eu. Aí o rei olhou assim, como que disse? O rei já olhando de cima, né? Porque Saul já é grande. Olhando para o rapazinho. Aí ele fala com todo jeito: meu filho, o que tu tem de tempo de vida é o tempo que esse homem tem de batalha. Como é que tu vai enfrentar ele? Aí o Davi aqui, com aquela fé, que ninguém botou amarras ainda, porque tem gente que a religiosidade começa a botar amarras sobre ele. Não, isso não pode, isso aí não, que é isso? E a pessoa começa todo cheio de não pode para nada, e não sabe nada do que pode. Mas Davi está sem essas amarras. Ele fala: que isso? Pensa que rei, fica tranquilo. Quando aparecia um urso, eu voava no pescoço dele lá, dava como é que é o nome? Um mata-leão, não, mata-urso agora, né? Pegava ele lá e matava o urso e defendia. Um dia apareceu um leão e eu pulei no pescoço do leão, dei o mata-leão. Ele é o pai do jiu-jitsu, né? Aqui, pegou o rapaz, matou o leão. Ele começa a contar essas coisas assim. Eu fico imaginando os outros dizendo assim: oh meu Deus, quanta inocência, quanta coisa travando o seu coração, quanta falta de fé, quanta incredulidade daqueles que só enxergam o que está diante dos olhos. Davi ainda tem aquela fé genuína, sem as amarras que os homens lhe botam. E ele diz: olha, eu matei eles e vai ser assim. O teu servo, verso 36, olha aí: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi olha para aquele gigantão e fala: não passa de um porco gigante, um javalizão. Eu matei urso, matei leão, mata esse animal também, porque ele não quer chamar nem de gente, né? Ele está chamando incircunciso. É um pouquinho mais do que um animal, mas ele não está vendo ali uma grande ameaça. Ele tem essa fé no Deus vivo. Ele fez a leitura correta das coisas. Ele não está vendo só um duelista para uma batalha. Ele está vendo alguém que está afrontando a Deus. Está mexendo com as coisas de Deus. Isso aqui é questão de honra. Nem todo mundo tem honra, mas Davi é um homem de honra. É um adolescente honrado. Isso aqui é uma questão de honra. Honra meu pai, o nome que eu carrego dele. Honra ao meu povo. Eu sou de Belém de Judá. Lá a gente faz pão, mas a gente não corre de uma briga, não. Ele aqui está afrontando o exército do Deus vivo. Eu sou israelense, eu sou judeu, não vai mexer com isso não. E ele então se prontifica nessa fé, faz uma leitura correta dos fatos, e ele então diz mais adiante no verso 37, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. E aí o Saul, vendo que o menino estava resolvido, ele falou: não tem mais o que dizer não, tá bom meu filho, vai na paz. Saul até não achava que ele dava conta, né? Mas deixou ele ir assim. Mas aí Saul fala: mas tem que ir preparado. Você viu como é que ele veio? Capacete de bronze, uma lança gigante, aquela couraça de escamas. Então você não vai enfrentar ele de qualquer jeito. Pega aqui a minha armadura. Imagina só, bota a armadura de um cara maior que você. Está parecendo botar um terno, bota um terno, né? Tipo assim, pegar meu terno e botar no Arnaldo, assim. Veste aí que vai ficar bom. Aí vai pensar: sobretudo, né? Pegar uma coisa de alguém e colocar no outro. Uma armadura ainda que é mais engessada, mais difícil. O braço dele era maior do que o de Davi. Então ele tenta se mexer com aquilo ali, mas não conseguiu. E aí o texto diz que ele diz: olha, eu não posso andar com isso, porque eu nunca usei. Rei, deixa eu ir do meu jeito, com o que eu sei fazer. Eu fico imaginando o rei dizendo: oh meu Deus do céu, vai morrer esse menino agora. O pai vai chorar, essa criança aqui. Vestido de pastor, né? Com roupa do campo,
Nem os israelitas tinham, vocês viram pelas batalhas anteriores, nem os israelitas tinham grandes roupas próprias para a batalha. Tinha época que eles não tinham nem arma. Mas agora ele tem a armadura do rei. Mas ele diz, não, deixa eu ir como eu vou mesmo. E o texto diz então que ele tomou o seu cajado na mão, verso 40, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, saber o surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então aqui é a preparação para a batalha. Você percebeu que nessa preparação da batalha tem um monte de gente para desencorajar o cara? Meu irmão, até hoje é desse jeito. Pensa em fazer alguma coisa para Deus, para tu ver se não vai vir desencorajamento. Gente para dizer, rapaz, não pode. Não, isso aí não pode não. Não é assim não. Não, e você não consegue. E quem eram as pessoas que estavam querendo botar areia no Davi? O rei, que era quem deveria ir para a batalha, mas está amedrontado, ele está querendo botar, usa minha ferramenta. Antes disso, você não vai conseguir, você não tem jeito para isso. O irmão que começa a atrapalhar. E olha, meus irmãos, por isso que essa história aqui, ela aponta de fato para Cristo, porque Jesus também foi desse jeito. Você vai ver que Jesus vai ser desprezado pelos da sua própria casa. Veio para o seu povo não vai lhe aceitar. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Então tudo que acontece em Davi está apontando de fato para Jesus Cristo. Mas esse homem, com a sua habilidade costumeira, o que ele fazia enquanto cuidava das ovelhas? Aprendeu a treinar a jogar funda. Ele escolhe as pedrinhas, e não foi a pedrinha da autoconfiança, a pedrinha da valentia, a pedrinha do poder de Deus, ou coisa dessa natureza. Era só as pedras que ele estava acostumado a utilizar. Ele está usando as suas ferramentas, aquilo que ele está habituado a fazer. Nós nunca vamos fazer nada usando a armadura dos outros. Deus vai nos usar do jeito que a gente, das coisas que Ele nos deu, as habilidades que Ele nos deu, e não com a habilidade do outro. E cada um de nós é diferente, e devemos, e aqui é a lição para nós: lute com as armas que Deus te deu, não com a sua própria força, ou como os outros acham que você deve fazer. Bem, agora chegamos ao grande momento, agora é o momento do confronto. Versos 41 a 54, diz que chegou o momento do grande encontro. Lá vem o filisteu descendo, com toda a sua parafernália, o escudeiro do seu lado. E de repente ele vê que estava vindo de lá um rapazinho assim, com roupinha comum, com a sacolinha do lado do braço, com uma funda. Para quem não sabe o que é uma funda, para as crianças aí, ó, pensa no estilingue. É como se fosse o estilingue, a dinâmica é mais ou menos a mesma. Só que a funda, ela tem 2 partes, ele roda e solta um lado, então a pedra vai. É difícil de atirar com funda, já tentei, mas ele era perito nisso. Então era a arma que ele sabia fazer. E ele agora começa a descer os dois. Quando o filisteu olha para o guri, ele começa a zombar dele. Olha o que diz, verso 42. Vendo Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Parecia o Tocha, ruivinho e de boa aparência, que nem ele. Para Isa, né, Isa? Mas é bonitinho, dormindo. Aí olhou para ele, porque assim, um homem de guerra é um homem de cara feia, é um homem surrado, é um cara cortado, é um cara machucado. Você vai ver lutador, você descobre logo, né? Até hoje, você vê que o cara é lutador, as orelhas tudo quebrada. Você vê aquele negócio tudo assim, mas já veio aqui por lado, né? Aqui já estourou tantas vezes, assim, é cheio de marca. Aí você olha assim, é feio, o homem é feio. E ele fica feliz por isso, porque ele é guerreiro. Então, por ser guerreiro, quanto mais feio, melhor, para causar uma impressão sobre os seus oponentes. E aí começa a ver um rapazinho de cabelinho, ruivo, bonitinho, com o estilinguezinho na mão. Ele começou a falar: o que é isso, pai? Isso é piada? Eu sou o quê? O texto diz então que ele começou a dizer: eu sou algum cão para você vir a mim com pau? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Começou a chamar lá pelos deuses filisteus: por Dagon, eu quero que você morra, seu imprestável. Começou a soltar um monte de impropério em cima dele, antes de prosseguir a guerra. Você já teve algum momento que começaram a dizer um monte de coisa que você não queria ouvir?
Um monte de impropério assim em cima de você. Essas coisas às vezes marcam a gente mais do que coisas mais positivas. Se alguém disser assim, você é lindo, especialmente as mulheres. Agora, se disser assim, estava horrível, que cabelo absurdo, assombrosa, a mulher vai passar uma semana ali de crise. Homens e mulheres agora, de forma geral, não de brincadeira, as palavras malditas, as palavras pesadas que jogam em nós como se fossem pedras, elas derrubam a gente. Elas deixam a gente mal. Você sabe disso, alguém, às vezes dentro da sua própria casa, alguém falou alguma coisa, você começou a cair. O que eu acho interessante é que Davi não dá bola para isso. Porque Davi não é o filisteu. O filisteu amaldiçoa, mas Davi tem certeza de quem ele é. Ele tem a sua identidade. Ele é filho da aliança. Ele é filho do Deus vivo. Então o cara vem dizendo um monte de coisa. E aí ainda falou mais, verso 44. Vem a mim e eu te darei as tuas carnes, as aves dos céus e as bestas, as feras do campo. Eu vou te acabar com a tua vida, seu miserável. E aí Davi fala, olha a resposta de Davi. Verso 45, leia comigo. Risca na sua Bíblia aí essa resposta de Davi. Tu vens, leia comigo. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E ele prossegue, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras do campo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vocês estão percebendo aqui o que Davi está fazendo o tempo inteiro? Ele está defendendo a honra do povo de Deus. Ele está confrontando aquele gigante, que ele pode ser esmagado, mas ele está confrontando porque ele está falando mal do meu Deus, está falando mal do meu povo. Saberá toda essa multidão, prossegue Davi, que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E aí começa o duelo. Lá vem um, lá vem o outro, e ele vem com toda a gana, quem sabe babando para cima de Davi. Davi começou a rodar sua funda ali, quando veio, jogou. O homem estava de capacete, mas a pedra bateu na testa, encravou dentro da testa. Rapaz, eu estava vendo alguns comentaristas aqui dizendo que a possibilidade dessa pedra ter ingressado entre 60 e 90 km por hora nessa jogada, encravando na sua testa, e o homem, pufo, cai. Morreu ainda não, viu? Aí eu fico imaginando, na hora que o homem caiu, os filisteus estavam... E fica todo mundo lá, mas como assim? E os israelitas, que estavam todos assim... Eu fico imaginando todo mundo agora gritando ali, e o Davi agora se empodera. O homem começa lá e fala, não tenho nenhuma espada aqui. Quando vê, tem uma espada, a do Golias mesmo lá, uma espada enorme. Ele puxa a espada do homem, vai ser bem, parece X com ketchup isso aqui que eu vou falar, viu? Aí ele pega a cabeça do vivente, se levanta, corta a cabeça dele fora, e eu fico imaginando aquele cabeção do guerreiro, ele pisa em cima das costas dele, levanta assim, e eu fico imaginando os israelitas agora embrados, dizendo, louvando a Deus, glorificando a Deus por ter vencido o grande inimigo, e os filisteus estão lá assim, ó. Eles não têm o que dizer, eles estão boquiabertos, e Davi está com a cabeça do gigante na mão. Aquele que afrontou o exército de Deus caiu, não porque Davi era forte, não porque Davi é destemido, não porque Davi fez treinamento 50 mil vezes para tirar uma funda, mas porque Davi confiou no Senhor Deus, e Deus deu aquele homem na sua mão. A força de Davi não era suficiente para enfrentar aquele homem, todos nós sabemos disso. Não podemos ter aquela ilusão que, não, você é pequenininho, mas você é forte. Não vai conseguir. Agora, na força do Senhor, Deus o protegeu, Deus guiou a pedrinha na testa do homem, derrubou o homem, ficou tonto, e aquele menino que já tinha matado leão e urso, pega agora esse javalizão aqui e mata ele também. Isso trouxe então
Isso fez com que o opróbrio que estava sobre os israelitas, a vergonha que estava sobre eles ao longo desses 40 dias, esse homem só falando mal de Deus, só falando mal do povo de Deus, e não tinha ninguém para se levantar. Davi então agora levanta o ânimo de todo mundo. A vitória de Davi faz com que os israelitas agora tomem coragem, e eles começam a descer lá de cima, vão correndo com tudo, e os filisteus, vamos sair daqui, sai correndo. E eles começam a perseguir, destrói a maioria deles. E os que não foram mortos no caminho, se perderam e fugiram, literalmente envergonhados, por terem afrontado Deus vivo. A Bíblia, essa parte, o verso 54, finaliza dizendo que depois que eles perseguiram e destruíram todos os inimigos, tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. Até esse momento, Jerusalém ainda não é a capital do povo de Deus, mas ele já leva para lá. Porém, as armas dele pôs Davi na sua tenda. Não, a arma do gigante eu quero aqui comigo. Nós vamos ler mais à frente que as armas de Golias vão estar no santuário. Vai ficar guardada lá, como um despojo de guerra, para mostrar isso aqui, ó, um grande inimigo que se levantou contra nós e nós destruímos. Meus irmãos, Davi, nesse texto, não está trazendo só uma lição para nós, assim, seja corajoso, seja crente, seja destemido. Davi aqui para nós é Cristo. Davi aqui aponta para Cristo, porque é Cristo que na sua simplicidade, na sua humildade, diante de todos os inimigos que vieram para destruí-lo, aí você fala, vai acabar com ele, vão matar ele, vão pregar ele numa cruz. E através da sua morte, na verdade, o próprio Senhor Jesus disse, eu não estou perdendo, ninguém tira a minha vida, eu espontaneamente a dou, tenho o poder de dar e de reavê-la, porque esse mandato recebi do meu Pai. Jesus triunfa na cruz, por isso que Colossenses 2, no texto que lemos durante o culto, fala que tendo despojado principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando contra eles na cruz. Jesus venceu. O que nós temos aqui nessa batalha, não é só uma batalha, uma guerra, mas é o apontamento do que Cristo iria fazer mais à frente. Por isso que Jesus é chamado Filho de Davi, mas o que Jesus fez foi muito superior a Davi. Jesus vence a morte, vence o mal, ele pisa na cabeça da serpente, ainda que essa lhe morda o calcanhar. É isso que nós temos aqui nesse confronto, nesse dia em que o povo de Deus pôde perder toda a sua vergonha, deixar de lado todo o seu sofrimento, pois findou aquele período de trevas, agora eles têm vitória sobre os seus inimigos. Meus irmãos, revistam-se de Cristo Jesus, revistam-se da armadura de Deus e lutem com fé. Vivam como autênticos cristãos. Nessa história, não se ache como Davi. Eu acho que se a gente fosse olhar assim, com quem que eu mais pareço aqui? Talvez com Eliabe. Nem vai e ainda não deixa os outros irem. Ou quem sabe, se você for honesto, você vai dizer, olha, eu me identifiquei com os israelitas mesmo aqui, todo com medo, envergonhado. Pastor, eu não sou assim. Não tem problema, filho. Davi aqui, como eu disse, ele aponta para Cristo. A atitude de Davi aqui não é o que costumeiramente as pessoas fazem. E Davi o fez porque estava cheio do Espírito de Deus, a ação de Deus estava sobre ele, o Deus que o ungiu, que o capacitou, fez com que ele agisse dessa forma. Mas o Deus, então, que nos deu salvação, que venceu as nossas batalhas, Ele pode nos dar coragem para a gente enfrentar o que tiver que enfrentar. E a gente enfrenta sabendo que Ele venceu. E aqui uma outra aplicação interessante dessa vitória, é que quando Jesus triunfa, você lembra onde o povo estava? Quando Davi cortou a cabeça do homem e triunfou? O povo está lá na encosta, olhando, e os inimigos do outro. Na hora que Davi vence, eles então se encorajam e descem e perseguem seus inimigos. E fazem vários despojos de guerra. Cristo, quando vence na cruz, Ele faz agora com que nós nos tornemos mais que vencedores. Ele nos habilita a caminhar agora em novidade de vida.
guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nós também saímos do monte, que a gente estava só contemplando ele, sendo morto na cruz. Agora a gente desce, encorajados, empoderados pelo Espírito Santo de Deus que nós habita, e a gente desce essa encosta. Agora vamos saquear o mundo das trevas. Como? Proclamando as virtudes de Deus. Aqueles que têm a vitória em Cristo Jesus têm condições agora de descer e enfrentar o que tiver pela frente, porque Jesus vai à frente deles. Jesus venceu, nos dando as condições agora da gente vencer também. É por isso que a Bíblia nos chama de mais que vencedores. Não é assim, talvez você vença. Não, ele já venceu, filho, então você já é vencedor, mais que vencedor. Então, só avança. A igreja agora sai proclamando a vitória do nosso grande Rei Jesus. Nós vencemos pela nossa identidade em Cristo. O texto então finaliza, meus irmãos. Eu disse que eu não ia passar de 1 hora. Bati meu recorde hoje aqui. 55 a 58, a conclusão do texto. Então nós temos aqui nessa última parte, mais uma vez, tudo se acabou e Davi agora, e Saul começa a perguntar para o general de guerra dele: de quem é filho esse rapaz? Ele não pergunta quem é Davi, porque Davi é o arpista, estava sempre ali entre ele. De quem é filho ele? E aí as mesmas informações de quando ele foi apresentado. Ele é filho de Jessé. Vamos perguntar até achar. Ele é filho de teu servo Jessé, belemita. A identidade dele é essa. Ele é da tribo de Judá. Esse rapazinho aí. O texto assim encerra essa história. Meus irmãos, para a gente finalizar, eu gostaria de lhe desafiar. Diante das situações que você vive, não é para enfrentar seus gigantes, mas é para entender que em Cristo Jesus nós temos vitória completa. Em Cristo nós temos condições de enfrentar as adversidades que forem, porque Ele venceu, nós também venceremos. Quando adversidades surgirem, quando você se sentir fracassado como aquele povo, achando que não vai dar, que não vai conseguir mais, lembre-se, Jesus Cristo venceu. E aquele que venceu é o que nos habilita a vencer também. Eu não vou trazer para vocês uma mensagem de autoajuda dizendo, seja corajoso, você consegue também, Davi conseguiu, você consegue. Não, eu vou dizer para você, a arma maior que nós temos do que Davi, Cristo Jesus está conosco. Ele guerreia as nossas guerras, Ele batalha por nós. Ele nos dá vitória em campo do inimigo. Eu estou falando de tanta batalha, você está quase querendo se alistar ou fazer prova para o concurso militar, né? Depois disso aqui. Mas não, lembra da primeira coisa que eu falei? Nosso cenário é de batalha. Mas a batalha que nós estamos envolvidos é espiritual. Desçamos o monte de Elá e vamos logo ali pregar o Evangelho. Desça encorajado pelo que Cristo fez na sua vida. E pode ir no meio das trevas. Você fala, não, mas está terrível aqui. Fecha os olhos. Quando você estiver com medo de qualquer coisa, você fecha os olhos para lembrar de quem é Deus. Eu não preciso ver para crer. Quando eu fico olhando para as coisas me assustam. Eu fecho meus olhos e eu sei quem Ele é. Cristo venceu. Ele também nos dará a vitória. A vitória de Jesus é a vitória do povo de Deus. Ele triunfou, nós vencemos também. E essa vitória que Cristo já nos deu na cruz, aponta para uma outra vitória, a vitória final. Quando em breve Jesus Cristo regressará com todos os seus anjos, miríades e miríades, vindo a essa terra para estabelecer juízo eterno. O confronto dos poderes, reino das trevas, reino de Deus. Eles não vão brigar como se fosse algo, 50% de força aqui e ali. Não, o reino de Deus chega e o reino das trevas já se dissipa. A batalha final não é uma batalha que a gente vai ficar aqui vendo como é que vai ser. No dia que ele manifestar, a manifestação do Filho de Deus já derruba o anticristo, já derruba todo mundo de joelhos perante o rei. É meio sem graça ser milenista até. Porque quando você vai ver as batalhas finais assim dos outros, tem que fazer um negócio, aí vai ficar aqui, tem que evangelizar, tem que ir não sei para onde. A milenista não, ele já chega assim e fala, Jesus apareceu, acabou a guerra. Pastor, isso sem graça assim, acabou, não tem mais ninguém. Manifestou o Filho do Homem,
todo mundo de joelho prostrado, ninguém em pé mais. Por isso que a gente já se prostra hoje, porque no dia da vitória final do nosso Rei, nós vamos estar prostrados, mas com alegria, porque a gente já vinha fazendo isso desde antes. Hoje você pode ser desprezado, zombado, humilhado, amaldiçoado pelo mundo, mas você é mais que vencedor em Jesus Cristo. Seja conhecido pela sua identidade espiritual, por aquilo que ninguém está vendo, e não pelo que os outros estão olhando e achando que é mais importante. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.